O telefone do Sr. Harrigan. Craig é um garoto filho único que, depois de perder a sua mãe, se tornou uma criança solitária e passou a trabalhar para o Sr. Harrigan, um senhor muito rico que escolheu ele para ser o seu mais novo leitor, assim que começou a ter problemas de visão. E ao longo desses anos, os dois se aproximaram bastante. O Sr. Harrigan com seus conselhos e o Craig com a sua leitura. Os dois se davam bem. Todo ano ele recebia ao menos 4 cartas com um jogo de raspadinhas. Em São Valentim, no aniversário, na Ação de Graças e no Natal. E um dia ele finalmente ganhou um prêmio de $3.000 e gastou boa parte dele comprando um iPhone para o Sr. Harrigan, que logo no começo se mostrou totalmente contrário à ideia do celular, afirmando que não podemos deixar as coisas serem donas de nós. Até que se rendeu, permitindo a ele mostrar o aparelho. E o Craig acabou o convencendo quando mostrou que, por meio daquele pequeno bloco, era possível mexer com a bolsa de valores e ver notícias mais recentes, mais atualizadas até mesmo do que as dos jornais. E ele adorou. Tanto que até ficou viciado. Mas antes que fosse tarde demais, ele acabou percebendo que tinha algo de errado com o aparelho, que a internet iria contra tudo que ele já tinha aprendido até então. Ele usa de graça coisas que ele paga para ver, fazendo uma previsão de como as coisas funcionariam no futuro, os anúncios da internet e a facilidade de fake news. Até que uma tragédia aconteceu. O Sr. Harrigan, talvez pela velhice, morreu por causa do coração. Isso bem na terça-feira, que era o dia em que o Craig iria ler para ele. Então, a primeira coisa que ele fez foi ligar para o seu pai. E no velório, os seus parentes e amigos se reuniram para ver ele por uma última vez e se despediram. E como Craig queria ser o último, assim que se despediu, entregou seu celular para levá-lo com ele. E naquele mesmo dia, no enterro, um dos velhos amigos dele foi enviado para entregar uma carta, onde dizia que o Sr. Harrigan tinha deixado uma coisa para ele, $800.000. Dizendo que seria o suficiente para pagar qualquer faculdade que ele escolhesse e mais alguma coisa que quisesse, sugerindo com que investisse na sua carreira. E foi a partir daí que uma série de coisas estranhas começaram a acontecer. Enquanto isso, na escola, o Craig estava passando por algumas dificuldades. E uma delas era sua relação com um garoto encrenqueiro, o Kenny Yankovic, que fazia questão de pegar no pé dele. E acho que dava para entender essa relação. Ou ele fazia o que Kenny pedia, ou levava um soco em algum lugar. Mas, depois de um tempo, o Kenny saiu da escola, porque foi descoberto por vender drogas, sendo assim, expulso de lá. E ele até achou que tinha sido o Craig a ter denunciado ele, mas não foi. Então, ele foi escondido até o baile que estava acontecendo no fim daquele ano, para bater nele, o deixando com uma ferida bem feia na boca e os olhos roxos. E assim que viram Craig no chão, em uma posição bem desconfortável, ele foi ajudado lá mesmo, por uma professora de biologia, a senhora Hurt, que o incentivou a denunciar esse abuso, mas ele não quis, dizendo que todo mundo poderia saber, já que ele já tinha sido expulso, então teria julgamento e eles teriam todos que ir para o tribunal. Mas naquela noite, ele também foi conversar com o Sr. Harrigan, ou para o contato dele, que atendia, mas não falava nada. Falando sobre o Kenny e como levou um soco dele e que agora estava com medo. Dia seguinte, ele foi morto misteriosamente. Curiosamente, na mesma posição em que ele tinha deixado o Craig quando terminou de bater nele. E com a graxa na boca, a mesma que marcou o primeiro dia em que se conheceram. Foi aí que a mente de Craig começou a viajar. E em um desses dias, na escola, a sua professora de biologia perguntou se ele estava bem. E disse que, se ele estiver assim, pelo que aconteceu pelo Kenny, era para ele saber que ele não tinha nenhuma relação com a morte dele. E que o Kenny tinha alguns problemas psicológicos e dentro de casa. E isso poderia ter ajudado ele, se ele não tivesse insistido em continuar conversando com o telefone, ligando para o Sr. Harrigan à noite, tentando encontrar algum meio de contato com ele, pedindo para que, se ele fosse real, batesse pelo menos 3 vezes na porta. Com isso, ele foi pedir ajuda para um padre
e ele concordou com seu pai que é só alguém brincando com ele e com a sua professora, e contou que conversou com um cara que contou como o Kenny realmente tinha morrido. O Kenny tentou sair escondido à noite do quarto, no segundo andar, e tinha bebido muito, e que acham que ele escorregou e caiu. Então, decidido de que seria uma boa escolha, com o conselho do padre, o Craig foi até uma loja de aparelhos eletrônicos para comprar um outro celular, um iPhone mais novo. Dessa vez ele não receberia mais ligações do Sr. Harrigan. Então, a fim de ano, e o Craig já estava terminando o ensino médio. Ele conseguiu uma bolsa de estudos de escrita criativa em Emerson, que, segundo ele, tinha um ótimo curso de jornalismo. O seu colega de quarto era o Julian Summers, que queria ser um astro de cinema. Ele mergulhou de cabeça nos livros e estudou muito. Até o seu pai ligar, contando uma notícia ruim, a de que a sua professora de biologia tinha morrido em um acidente de carro, onde o outro cara estava bebendo, mas conseguiu se salvar da punição dos anos de cadeia, levando ele para o centro de reabilitação, onde, segundo ele, parecia mais um country club maravilhoso, e ficou com muita raiva disso. Tanto que até começou a desejar a morte dele para que ele não se safasse, pegando o seu velho e antigo celular de novo para pedir pela morte dele. E assim passou dias e dias acreditando nessa ideia. O Craig mal conseguia dormir direito, até ver uma notícia de que o Dean Whitmore tinha morrido, mas sem detalhes. Então ele decidiu que ele mesmo iria atrás dos detalhes, pagando $200 para um cara que trabalhava no local. Lá, ele contou que o Dean tinha se sufocado, bebeu um pouco de shampoo, comeu metade de um sabonete e deixou uma carta. E aqui vemos mais uma coincidência. A marca do sabonete se chamava Buff Bay, o mesmo que a sua professora tinha usado para limpar a ferida dele. E, bom, a carta não era bem uma carta, estava mais para só um papel escrito um trecho de uma música, a mesma que o Sr. Harrigan e o Craig passou a escutar. Muitas ligações, né? Parece que ele tinha mesmo sido responsável pela morte de todos eles, do Kenny e do Jim. Então, aproveitando que já estava na cidade, de algum modo, depois de ter visitado a sala do Sr. Harrigan, que tinha suas lembranças, ele conseguiu finalmente entender o que as mensagens que eram enviadas para ele significavam. C, C, C e ST. ST de stop. E associou ao pedido de que ele o mandasse parar com o que estava fazendo, porque isso estava machucando ele. E assim mesmo. Depois ele conseguiu finalmente se despedir da sua mãe e jogou o celular fora. O Craig achava que tinha um controle sobre a morte da sua mãe, do Kenny e do Jim. Acontece que pensar assim só o prejudicava. Achar que tem o controle da vida de outras pessoas e que poderia matar alguém só com o poder do pensamento não faz sentido, porque ninguém pode fazer isso. E desejar matar alguém ou que alguém morra por raiva, vingança, ou seja lá o que for, só funciona como uma dose de veneno que você mesmo toma todos os dias.